Com um time alternativo, a Ponte Preta foi até a cidade de Bauru para enfrentar o Noroeste no estádio Alfredo de Castilho. Em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, a Macaca ia em busca da 2ª vitória consecutiva no Campeonato Paulista para entrar na zona de classificação e ganhar um gás a mais para o Derby 209 no Majestoso. A partida começou com o Noroeste tomando conta das ações. Nos primeiros minutos, o time de Bauru exigiu defesas de Pedro Rocha, primeiro com Felipe Rodrigues da entrada da área e depois com Pedro Felipe, que ficou cara a cara com o goleiro da Macaca. Com a partida truncada, a Ponte apostava nos contra-ataques rápidos e com lançamentos longos. E quando a primeira etapa chegava ao fim, a Macaca abriu o placar. Luiz Felipe arrancou pela direita, entrou na área e cruzou. A bola encontrou o Bruno Lopes, que deu um carrinho e empurrou para o fundo do gol. Da Ponte! Bruno Lopes. Bruno Lopes, 77! Bruno Lopes! Mas pode dar meio gol pro Luiz Felipe. Bruno Lopes, ele não perdoa! Na segunda etapa, a Ponte ainda apostava na velocidade. E logo aos 6 minutos, Everton Brito foi para cima da marcação e foi derrubado na área. Após revisão no árbitro de vídeo, o juiz assinalou o pênalti. O atacante Bruno Lopes chutou rasteiro para fazer o 2º gol da Macaca. Da Ponte! Bruno Lopes de novo! 4 minutos mais tarde, o Norusca respondeu. Em bola alçada na área, a defesa da Ponte se atrapalhou e a bola sobrou para o atacante Pedro Felipe, que completou para o fundo da rede. Esse gol deu ânimo para a equipe da casa, que pouco tempo depois chegou com perigo. Felipe Rodrigues dividiu com o zagueiro da Ponte, a bola sobrou para Thiago Lopes, que chutou firme, obrigando Pedro Rocha a fazer uma defesa a queima-roupa. Nos minutos finais, o time de Alberto Valentim sofreu com os ataques do Noroeste, mas conseguiu se segurar. Sendo assim, Ponte Preta 2, Noroeste 1. Os 2 gols de Bruno Lopes foram os primeiros com a camisa da Macaca. O atacante foi eleito o craque da partida pela Federação Paulista. Primeiramente, obrigado, agradecer a Deus, né? Estou muito feliz por ter marcado os 2 primeiros gols com a camisa da Ponte Preta. Agradecer a todo o elenco, ao professor, à comissão técnica, a diretoria que vinha me passando confiança. Igual eu falei no intervalo, a bola contra o Corinthians bateu na trave, outro zagueiro tirou, mas hoje, graças a Deus, consegui estar marcando e ajudando a minha equipe a vencer. Com resultado positivo, mesmo com o time alternativo, a Ponte soma 12 pontos na tabela e assume o 2º lugar do grupo D. Agora o time de Alberto Valentim espera o resultado do jogo do Palmeiras contra o Corinthians para saber se chegará no derby de domingo na zona de classificação. É pensar agora única e exclusivamente em descansar os atletas, recuperarmos bem. Já pedi a eles ali, fui falando com o Leonardo, nosso preparador físico, para que fortaleça muito esse lado de recuperação dele, de alimentação, de fazermos bem e nos prepararmos para o jogo domingo. Então essa aí é jogo a jogo, nós estamos tratando cada jogo como uma final. Agora a Ponte Preta se prepara para o derby 209. O clássico contra o maior rival, o Guarani, será no próximo domingo, às 4 horas da tarde, aqui no Moisés Lucarelli. As bilheterias já estão abertas e a torcida ponte-pretana promete uma grande festa. Até agora, mais de 5 mil ingressos já foram vendidos. As bilheterias físicas ficam abertas até sábado. Hoje, sexta, das 11 da manhã até às 7 horas da tarde. Já no sábado, abre das 9 da manhã e fecha às 5 horas da tarde. As vendas também acontecem pela internet. Os preços das inteiras variam entre R$100 e R$40. Luiz Felipe, ano passado foi mal pra caramba e teve uma oportunidade aí no time alternativo do Alberto Valentim. Cruzou e Bruno Lopes chegou ali no carrinho para empurrar a bola para a rede. Olha aí. Bruno Lopes, que tinha tido algumas oportunidades
Bola na trave, goleiro pegando e tal, mas ontem deu certo e ele conseguiu fazer os gols. Encontrou o caminho do gol? Encontrou o caminho do gol. Ele conhece o caminho. Ontem ele não estava encontrando, né? Ô Batista, ele botou uma pulga aí agora atrás da orelha do... Aí pênalti, viu? Pênalti claro, tá? Botou uma pulga atrás da orelha aí do Alberto Valentim, né? Que foi que se time alternativo. Não tô falando só do Bruno Lopes, não, cara. Ó, os 3 zagueiros eram muito certos. Ah, mas teve aquela falha, teve um gol lá que toma um gol na falha lá. Sim, pra mim o erro foi do Nilson Júnior, né? Que tava mal colocado ali. Tá jogando com 3 zagueiros. CH sabe disso. O lateral ele não tem que ficar fazendo cobertura dentro da área, pô. Tá com 3 zagueiros, pô. Nilson Júnior tava mal posicionado. E aí ele tenta dar um corte ali, dá uma desviada na bola e mata o menino ali na hora de cortar. Eu não vou colocar a culpa no João Gabriel, não, que fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Ah, mas o Noroeste evoluindo sempre lá pelo lado. Lá vai, pô. O time também tem as suas virtudes ou não? Entendeu? Então, pra mim, a Ponte, olha, fez um jogo olha, uma vitória maiúscula, né? E pra mim botou pulga atrás da orelha do Alberto, que vai ter que se arrumar agora. Tem a parte de descanso, tá, os jogadores que foram poupados. Mas, por exemplo, o sistema de 3 zagueiros não deu certo ontem, não funcionou, saída de bola, né? A hora que estava sendo pressionada, sempre bem colocado. Pedrão fez uma defesa, num erro de posicionamento, que vai na cara do gol ali, ele faz uma boa defesa, só. Quais foram os destaques? Para mim, o Bruno Lopes, né? O Luiz Felipe fez um bom jogo, gostei da participação. Os 3 zagueiros jogaram muita bola. E sabe um cara que jogou bem ontem também? O Dudu. O Dudu também foi bem na partida ontem, na minha opinião. E para você, CH, a vitória da Macaca chega robusta para o Clássico Derby. Como diria o profeta, o certo é o que dá certo. Foi para o caminho, na minha opinião, mais dificultoso, mais tortuoso e ganhou o jogo. Que é o que no final das contas interessa. A Ponte me surpreendeu positivamente ontem. A entrega do time, que já havia acontecido defensivamente, principalmente falando, no jogo contra o Água Santa. O Alberto Valentim conseguiu colocar na cabeça desses caras, sem a bola, como é o ideal jogar. Os caras sofrem para fazer gol na Ponte. Apesar de e é natural, tá, gente? Um pouco de pressão, como aconteceu lá em Diadema, no final do jogo, eu acho que o Gleger resumiu aquilo que eu assisti. A postura dos 3 zagueiros, cobertura por dentro, os laterais, fizeram um jogo acima do razoável. Eu não esperava esse comportamento de um time alternativo. Parabéns aos envolvidos, a Ponte conquista o 12º ponto. Não dá para discutir, mas o desempenho tem que ser discutido quando o time está em dificuldade. Agora o time está numa boa. Pode ser que agora tire a carga de responsabilidade do primeiro objetivo, que já está alcançado, fazer 12 pontos, e na sequência o time mais leve, mais lépido, mais entrosado e mais treinado, possa surpreender. Eu não acredito na classificação da Ponte, porque o grupo tem 2 times que estão melhores que a Ponte em pontuação e times melhores montados. Mas pode acontecer. O improvável pode entrar em campo, como aconteceu na vitória contra o Noroeste. Parabéns à Ponte. E olha, Bruno Lopes teve muita personalidade. Você veja que quando chegou a hora do pênalti, ele pegou a bola, não hesitou, em nenhum momento ele teve alguma preocupação na batida. Os grandes cobradores têm esse tipo de comportamento. Foi para a bola, bateu no meio. Essa batida no meio é sempre um problema, sempre uma dúvida, né? Porque se o goleiro deixa a perna, a bola bate na perna e defende o pênalti. Mas é difícil, uma batida de segurança, ele bateu no meio, o goleiro pulou do lado e ele fez o gol. Foi muito consciente. Muita personalidade. Eu admiro o jogador assim, viu? Também. E o Gleger levantou uma lebre aqui, o Gleger tem toda a razão. Meteu um ponto de interrogação na cabeça do treinador. Pelo que eu assisti ontem, ele está jogando mais do que o Danley, que está sendo mais prestigiado. Estou falando nesse momento, tá? Pode mudar. O futebol é muito dinâmico, mas esse rapaz... São características diferentes, né? Bruno Lopes e o Darley. Darley é mais um homem de área, né? Corpanzil e o Darley é o quê? O Darley
E o Bruno Lopes é um jogador de movimentação. Mas os joga... dois podem até jogar juntos. Não, mas ele pode jogar ali na parte centralizada. É isso que eu estou querendo dizer. Não, ontem ele jogou assim, né? Exatamente. Centralizado. Estou dizendo isso que, é que gol são de características centroavante, diferentes. Eu acho isso bom. É que o Quanto Bruno mais versátil o atleta, Ah, sim. não é melhor que o treinador, E Greg? o Bruno tem mais mobilidade, você quis dizer. Isso aí. Né? Exatamente. Ele Ele pode jogar na flutua mais, coisa que Sim. o Danley não faz. Tem algumas coisas, por que a gente fala que bota dúvida na cabeça do treinador? Porque, pô, você vai para um jogo difícil como esse do Noroeste, né? E alguns jogadores se destacam, por exemplo, o Dudu era titular, aí meio que não estava bem, aí ontem jogou bem. O Luiz Felipe recebe uma oportunidade, pô, ele foi bem demais no último jogo, cara. Foi bem demais. Os 3 zagueiros, e aí, como é que faz? Vai manter os 3 zagueiros? O esquema deu certo, pô. Falei ontem antes do jogo, falei, ó, 3 zagueiros, pô. O Alberto falou aí agora, não tem tempo pra treino. Você viu qual que vai ser o treino dos caras ou não? Pijama Descanso e training. alimentação. Pijama Não tem. training. Vai fazer o quê, meu? Então assim, ó, e aí chega pra um jogo importante, que agora é a hora de pensar no derby. Agora é a hora da Ponte, agora nós vamos pensar no Guarani. Exatamente isso. Então, é importante? Pô, importante demais. Queria eu ser o Roberto Valentim, né? Porque já tem um time na cabeça, de repente vai para um time alternativo, os caras arrebentam, joga muito. Então isso é bom pra caramba. Tem uma Cria coisa- outras alternativas. É assim, pela dificuldade de você colocar em campo um time alternativo, e aqui ninguém está dizendo que a Ponte tem um super time não, e nem um super elenco, tá? Eu estou dizendo da entrega do time, da disciplina que o time teve contra o Água Santa, estou falando defensivamente, contra o Água Santa e contra o Noroeste. Só um time bem treinado executa um plano de jogo desse, defendendo com todos os jogadores, se tem trabalho do treinador e dedicação dos jogadores. Por isso, parabéns à Ponte.